Água Viva. Distribuição Didac. As águas-vivas são animais difíceis de esquecer, principalmente quando elas se enroscam ou tocam em você. As estruturas urticantes das águas-vivas estão em seus longos tentáculos, mas a da parte inferior da água-viva também pode queimar. As células urticantes estão localizadas nas projeções mais claras, nos tentáculos das águas-vivas. Esses animais às vezes usam essas células urticantes para defesa, mas são mais usadas para capturar as presas. A larva de uma lagosta da Noruega, por exemplo. As águas-vivas capturam muitos tipos de organismos do zooplâncton e uma variedade de pequenos peixes. Depois de capturar a presa, a água-viva contrai seus tentáculos. Os tentáculos vermelho-amarelados ao redor da boca colocam a presa dentro da boca, localizada no centro da região inferior do animal. As águas-vivas são animais muito antigos que existem há mais de 600 milhões de anos. Nesse vasto período de tempo, outras espécies surgiram com adaptações que lhes permitem explorar as células urticantes da água-viva para proveito próprio. É o caso dessa pescadinha, que se impregna do muco produzido pela água-viva. Desse modo, a água-viva reconhece seu muco e não ataca a pescadinha. Peixes predadores maiores também recebem ferroadas tão rapidamente quanto nós, mas a pescadinha consegue encontrar abrigo entre os tentáculos da água-viva. – 40 metros. Esse é o comprimento dos tentáculos dessa água-viva que habita as águas do Ártico. Ela pode pesar até 1 tonelada e atingir até 2 metros de diâmetro. Mas nas regiões de águas mais quentes, as águas-vivas são bem menores. A água-viva amarela ataca uma água-viva azul. Embora a toxina da água-viva azul seja tão potente quanto a da água-viva amarela, a amarela geralmente subjuga a azul. Mas a presa mais frequente dessa espécie de água-viva é com certeza a água-viva comum. A maneira como as águas-vivas capturam sua presa difere de uma para outra. Inúmeros pequenos animais do zooplâncton ficam presos no muco da região central da água-viva comum. Então, cílios microscópicos direcionam as pequenas presas para a boca da água-viva. A água-viva comum tem tentáculos curtos e as células urticantes não são tóxicas para os seres humanos. Mas, onde nossa pele é mais fina, a queimadura causada por estes animais pode ser sentida.
Durante o acasalamento, pensava-se que os machos simplesmente liberassem o esperma perto das fêmeas. Mas o procedimento pode ser mais complicado que isso. Será que esta é a maneira como esses animais se acasalam? Se a água-viva comum que está em cima é o macho, os cílios da fêmea conduzirão o esperma para a parte de baixo do corpo onde ficam seus ovos. Não sabemos por que estas águas-vivas se unem, mas as observamos nessa posição várias vezes. Depois de se acasalar, essas águas-vivas adultas nadam até baías rasas. Geralmente, nesses locais, elas são feridas pelo movimento das ondas sobre as rochas. Essa espécie de anfípode é uma parasita da água-viva que a usa como proteção, meio de transporte e alimento. Às vezes, os anfípodes se alimentam tanto da água-viva que morrem. O corpo das águas-vivas é composto por 95% de água. Mesmo assim, são muito apreciadas como alimento por peixes e moluscos. Suas células urticantes produzem pouca ou nenhuma toxina assim que ela morre. É quando a água-viva não tem mais como se defender. Apesar de a pescadinha receber proteção da água-viva enquanto é jovem, quando se torna adulta, não hesita em se juntar ao banquete. No verão, é muito comum aumentar o número de águas-vivas, mas do fim do outono até o início da primavera, não se vê nem a água-viva comum, nem as águas-vivas amarelas ao longo da costa dos mares árticos. Onde elas estão? Os pesquisadores levaram muito tempo para encontrar a resposta e a encontraram entre um grupo de animais parentes da água-viva que se assemelham a plantas. Mais de 20 metros abaixo da superfície, a luz é menos intensa para as plantas, mas esses corais que vivem em águas árticas pertencem ao reino animal e não precisam de luz para viver. Eles também têm células urticantes e a estrutura do corpo é mais parecida com a das águas-vivas do que se possa pensar. Como muitos outros corais, o Alciônio de Jatatum forma colônias. O caule ou tronco é comum a todos os pólipos, que são indivíduos. Os pólipos capturam os animais, o zooplâncton, com seus tentáculos, e quando a colônia já capturou o bastante, eles se contraem. A penatulária também é uma colônia de pólipos, mas não é capaz de se prender à rocha. Em vez disso, o pedúnculo se enterra na areia. A penatulária pode chegar a meio metro de altura. O Caryophylla smith fixa-se ao fundo pedregoso do mar. Tem apenas alguns centímetros de largura. Seu esqueleto é formado de calcário, como os de muitos corais tropicais. Mas a Caryophylla smith é uma espécie solitária e cada um vive separado do outro. Essencialmente, é uma água-viva de cabeça para baixo, presa ao solo do oceano. Lá no fundo barrento vive uma anêmona. Essa espécie vive em um tubo que se contrai se ameaçada.
Essa outra espécie de anêmona quase sempre se prende às algas. Como os outros corais, é dependente do que a corrente traz. Pulgas d'água e outros animais usam plâncton, ou talvez um dos hidroides. Pequenas colônias de quinidários se fixam a este molusco. Às vezes, a vida desses quinidários é bem agitada. Esse molusco, a vieira, pode não tirar nenhum benefício dos quinidários, mas o caranguejo ermitão, sim. Ele devora água viva. O caranguejo ermitão geralmente recobre seu corpo com quinidários. Na verdade, é um grupo de hidroides. Essa espécie de caranguejo ermitão quase sempre vive junto com esses hidroides. Em muitos casos, quando o caranguejo ermitão come, os hidroides se beneficiam dos pedaços que sobem para sua casca. O caranguejo ermitão, por sua vez, se beneficia da proteção das células urticantes desses hidroides. O caranguejo ermitão da Noruega desenvolveu uma relação ainda mais profunda com sua parceira, a anêmona Adancia carciniopadus. O corpo do caranguejo é protegido pelo corpo da anêmona. Se algo perturbar a anêmona, ela lança filamentos pegajosos que são repletos de células urticantes. Nesse caso, a anêmona de um caranguejo fêmea exagerou e disparou seus filamentos contra o caranguejo ermitão que a cortejava. Mas não faz mal, esses caranguejos são imunes. A anêmona dália tem tentáculos potentes e pegajosos. Por essa razão, ela é capaz de pegar presas grandes, como o caranguejo ermitão. Mas uma presa desse tamanho leva tempo para ser digerida. Por isso, o processo requer alguns dias em velocidade normal. Finalmente, os fragmentos da concha que envolvia o caranguejo e sua carapaça são expelidos pela anêmona. Esses lindos buquês não são flores. Eles também são quinidários. A anêmona plumosa precisa de água rica em nutrientes. Neste cenário, ela é totalmente predominante. Quando a anêmona plumosa procura por comida, ela bombeia água para dentro do corpo e dos tentáculos, para que se estendam. Nesses momentos, os espécimes grandes podem chegar a meio metro de altura.
Depois, quando relaxa, libera a água, se contrai novamente e torna-se um caroço. Geralmente tem tentáculos finos, mas em grande número. Esta água-viva urticante ficou presa nos tentáculos e começa uma longa luta entre esses dois quinidários. Mas o resultado não é uma conclusão esperada, principalmente se a correnteza estiver na direção certa. Como a água-viva, os corais se multiplicam fertilizando ovos. Mas eles também podem originar dois gêmeos idênticos que, por sua vez, se multiplicam por fissão binária ou botando ovos. Tanto a água-viva urticante como a água-viva comum mantêm seus ovos ao redor dos tentáculos próximos à boca, até que os ovos eclodam. A essa altura, a fêmea libera as larvas que rapidamente se espalham pela água, mas, inacreditavelmente, essas larvas não se tornam novas águas-vivas. Elas seguem seu caminho até o fundo, mas já há vários pólipos pequenos, e eles comem a maioria das larvas dessa água-viva. Às vezes, eles capturam anfípodes do tamanho deles mesmos, quase 1 centímetro de comprimento. Onde houver muitos espécimes de uma espécie, haverá também outras espécies que fazem uso delas. Vários nudibranquios têm uma relação impressionante com os moradores do fundo, os quinidários. Tanto os nudibranquios brancos e grandes quanto os nudibranquios menores comem vários pólipos, apesar das células urticantes desses pólipos. Os pequenos pólipos crescem com velocidades diferentes dependendo de quanto alimento eles conseguem capturar. Ao mesmo tempo, eles mudam de forma e os maiores se assemelham a pilhas de placas pulsantes.
Pelo menos no caso dos nudibrânquios menores, a natureza trouxe a adaptação mais incrível. Quando come, algumas das células urticantes de sua presa passam pelo estômago do nudibrânquio e depois embarcam nos tentáculos em suas costas. Lá, servem como linha de defesa do nudibrânquio em caso de ataque. Cada pólipo que vive o bastante se reproduz por divisão. Aqueles pólipos que rapidamente receberam as larvas da água-viva não são nada mais do que outra geração de pólipos da água-viva comum. Uma geração é de águas-vivas em mar aberto, a outra é de pequenos pólipos presos ao fundo do mar. Larvas de água-viva que conseguem encontrar um espaço livre também se transformam em pequenos pólipos, que, a seu tempo, se transformam e se separam uns dos outros como novas águas-vivas. É por isso que águas-vivas reaparecem ano após ano, embora aparentemente tenham desaparecido sem deixar rastros por quase todo o inverno. Quando se separam, as águas-vivas não têm mais do que 3 milímetros de diâmetro. A única característica reconhecível que esses recém-nascidos têm em comum com as águas-vivas adultas são os 8 pontos brancos, os estatócitos, da cúpula da medusa. Eles são órgãos sensíveis à luz, mas também dizem à água-viva o que está para cima e o que está para baixo. Quando a primavera começa, as águas-vivas crescem rapidamente. E tanto a comum quanto a urticante aparecem a cada ano, a tempo para a estação do nado. Às vezes acontecem invasões gigantes das águas-vivas. Aí elas devoram vastas quantidades de plâncton, deixando pouco para outros animais. Há ocasiões em que uma geração inteira de arenque é devorada com um compreensível impacto na pesca comercial de arenque. Uma bola gelatinosa que queima e causa problemas aos banhistas e pescadores. Será que estes animais podem nos trazer algum benefício? Sabemos muito pouco para responder essa pergunta, mas talvez nossa água-viva tenha alguma função útil para nós. Afinal de contas, há alguns países em que as pessoas comem águas-vivas.
versão brasileira, Helicon, São Paulo.